seja bem-vindo ao 10º programa Café com Prosa e Poesia. Hoje estamos novamente nesse espaço maravilhoso que é o Empório Grãos Forte Café, em Bertioga, no bairro da Maitinga, na Avenida Anchieta 3456. E, para falar no programa de hoje, chamei duas amigas muito queridas. Do meu lado direito, Simone Salinas, que é revisora, tradutora e estudante de letras da Univesp, do Polo Bertioga. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, agradeço o convite. Do meu lado esquerdo, Vanessa Oliveira. Ela é escritora, gestora e produtora cultural. Lançou Crônicas de Ir, Vir e Permanecer, participando com 2 contos. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Gente, hoje a gente vai falar de um assunto que é bem interessante, que a gente vai poder ter uma conversa descontraída sobre ele. Produção literária do começo ao fim. Por que do começo ao fim? Porque às vezes, vamos ver se vocês concordam comigo, a Simone lê muito, além de fazer revisão, uma grande leitora. Vanessa também, escritora, lê, todas nós gostamos muito de ler. E quando a gente pega um livro na mão, quando a gente vai numa livraria, a gente esquece que por trás desse livro tem todo um trabalho pré-editorial. Um trabalho que é feito por muitas mãos, por muitas mentes e por muitos braços. E a gente vai falar sobre isso hoje. Eu trouxe aqui o livro Crônicas de Ir e Vir, Vir e Permanecer, que a Van participou, que é esse livro aqui. E ela vai ler depois um trechinho, né, Van? Com certeza. E trouxe também outros 2 livros, dos quais eu fiz a capa. Porque além de trabalhar com poesia, eu sou designer também. A gente é aquela coisa, né? Que trio, hein? Então, eu queria começar perguntando para Simone, nessa parte de revisão, que é assim que o autor escreveu. Ele escreveu, teve aquela ideia, tá, vou fazer um livro. Escreveu uma poesia, escreveu uma história, um conto. Ele manda para revisão. E aí? Então, primeiro, que muito autor, muitas pessoas que têm a primeira ideia de escrever, colocar suas ideias no papel, às vezes acha que escrevi e pronto. Mas, na verdade, a primeira coisa e muito importante é a primeira revisão, que é do próprio autor. Então, assim, a primeira coisa que eu preciso fazer é deixar ele ali no forninho, eu escrevo aquilo ali, depois eu deixo aquilo ali sentar, aquelas ideias sentarem, depois eu mesma que escrevi, eu, autor, vou lá, vou ler o meu texto, porque agora eu já não sou mais o escritor, eu sou o leitor. Então, assim, o texto está falando comigo de uma outra maneira. Então, aí você, como leitor do seu texto, pode avaliar. E aí, muitas vezes, você já muda, você fala, eu não gostei dessa parte. Então, essa primeira revisão, na verdade, ela é uma reescrita, né? A chance que o autor tem de estar olhando para as ideias que ele colocou e confirmar se é aquilo mesmo. E aí, já também passar um corretor, né, ortográfico, editor de texto, recomendável, porque alguns erros são só, né, você escreveu, pegou errado. Uma digitação. Algumas pessoas agora escrevem no celular, né, não escrevem nem mais no computador, porque as coisas estão mais modernas. Então, a primeira etapa da revisão é essa, a autorrevisão, é a pessoa que escreveu fazer uma boa revisão. Por que uma boa revisão? Porque não é só também com pressa, né? Tem gente que quer, não, eu escrevi, eu quero lançar, mas assim, quanto melhor você refinar o trabalho da escrita, melhor vai ser também para quem pegar o seu livro, né, o seu trabalho para revisar. Aí cai na mão do revisor. Aí tem alguns tipos de revisão que podem ser feitas, né? Então, o tipo mais básico seria a revisão gramatical e ortográfica. Então, assim, claro que o corretor lá do editor de texto vai pegar a maioria dos erros, mas muitos deixam de passar, assim, eles passam por serem contextuais, né? Vírgulas, pontuações. Vírgulas, isso. E aí, é a primeira coisa que a gente olha como revisor. É a parte do português escrito.
Outra coisa que é muito importante, aí vai para outra etapa da revisão, é uma revisão contextual. E a gente vai analisar aí coesão e coerência. Que tem gente que fala assim, nossa, mas o meu texto tá perfeito, porque não tem erro ortográfico. Mas aí as ideias, elas têm que estar amarradas uma com a outra, né? Ainda mais se for um livro extenso, mais de 100 páginas, 300 páginas. Então, às vezes, você demora um ano escrevendo aquele livro e, assim, quando chega no final, você já nem lembra direito do começo. Então, volta para a etapa 1. O autor tem que estar consciente daquilo, da ordem cronológica que ele fez. Isso, então, e é difícil achar bons revisores. Tem muita gente que fala, mas eu fiz letras, né? Eu sei português, mas a revisão ela é um trabalho de você bate o olho e você cata ali os erros. Porque também, assim, você não pode interferir na criação do autor. Isso. Não pode mudar o sentido daquilo que ele quis dizer, né? Isso. E aí vai entrar a Vanessa como escritora aqui, acabando de lançar seu conto. Sim. Como que foi para você escrever o seu livro e depois ver ele revisado e publicado? Olha, a emoção foi, assim, indescritível, porque ele saiu justamente, eu recebi no dia do aniversário da minha filha. Foi o primeiro aniversário que eu passei longe dela. Então já são 2 filhos, ele e o primeiro livro. Embora seja um resumo de muitas pessoas, né, que estão aqui pela Helena Silvestre, que é a mediadora, tenho que citar que esse livro, se não fosse ela, nós não estaríamos todos juntos. Foi um processo de 1 ano, mais de 30 pessoas. E assim, quando você escreve, você sente uma emoção muito grande, porque você está descrevendo o que você está sentindo, se é apaixonado, se é um conto dolorido, se é uma história, se é uma crônica, a emoção da pontuação, da revisão, isso dói, que às vezes você escreve, eu gosto muito de escrever com reticências. Aí na hora que eu envio a pessoa, mas está errado, eu falei, e a minha emoção de 3 pontinhos continuar a história? Então é onde entra o teu trabalho de você fazer Ela o é a acerto. vilã. Revisora é a vilã. Revisora é a vilã. Eu escrevi, eu coloquei uma vírgula, mas está no lugar errado. Mas eu tô lendo, está no lugar certo. É a história de escrever o livro. Perdeu o texto no meio, porque eu levei um tempão escrevendo 100 páginas, ou uma centena de poesias. Eu vou lá na primeira, não me encontro com ela, e aí eu vou corrigir novamente, já não é mais a mesma emoção. Eu pontuo. É onde você entra. Aí eu te mando para correção ou para alguma coisa. Volta de outro jeito, eu vou ler, eu respiro fundo, não é o que eu estou sentindo. Então, assim, é muito importante essa empatia, o português, certo? E Verdade. acima de tudo, a sensibilidade do revisor, de quem faz a arte da página. Então, assim, eu vou te passar uma emoção, que é um trechinho do conto que está no livro, que foi real. É todo, na verdade, um trabalho em equipe, né? Então, aí, por exemplo, a gente nem entrou na parte comercial ainda. Porque a capa, que é a parte que eu faço, além de escrever as poesias, eu faço capa também, é o que vai chamar a atenção ali da pessoa no meio daquele mundo de livros. Por que escolher o seu? Tem o título. Sim. O título é uma coisa também que chama muita atenção. E a capa, sim, né? A partir do momento que ela pegou, que a gente tem que fazer a pessoa pegar no seu livro. Tem aquele monte, pegou. A partir do momento que ela pegou, aí ela vai abrir o quê? A orelha, ela vai ler atrás a biografia do autor, vai ler a orelha e talvez o prefácio. Então, olha só, gente, a gente já falou que precisa de alguém para fazer o prefácio, de alguém para escrever a sua biografia, que às vezes você não é a pessoa mais indicada para escrever. Às vezes o próprio revisor, é pedido, você pode... o autor dá algumas informações e pede para o revisor formular aquele texto para ficar mais diferente do que está escrito no livro, né? E talvez mais conciso, né? Porque tem um espaço restrito ali de algumas palavras. E às vezes a gente quer dizer muito sobre a gente e ali naquele, né? No livro não cabe. Limitado. Um espaço limitado. Fica uma descrição muito forçada às vezes. Então tem que alguém te observar. Porque assim, eu vou me descrever da forma que eu acho. Mas a forma que você é? Pergunta. Exatamente. E aí, gente, tem o ISBN, que é o quê? É um registro
que vai autorizar o seu livro, que vai legitimar o seu livro e proteger a sua obra. Então, tudo isso, normalmente, quem faz é a editora, quando existe uma editora que está por trás do lançamento do livro. Algumas pessoas optam por fazer direto com uma gráfica, por exemplo. A Simone, a gente estava conversando outro dia sobre isso. E aí ela vai ter que ter todo o trabalho de correr atrás, né? Por conta Por própria. conta própria, que é um pouco mais complicado. Então, por exemplo, vou pegar aqui o meu Onde Nascem as Perguntas, que eu lancei o ano passado, que tá aqui. Esse, gente, foi o sommelier que eu fiz pra capa dele, e essa é a capa, tá? Então aqui a gente consegue ver um trabalho de ilustração. Aí dentro sempre vem o quê? Aqui, ilustrações Mariana Calil. Então vem também, além do nome da editora, vem o nome de quem ilustrou e de quem fez a capa. O que mais? O nome dos assistentes. No caso, esse aqui é Amanda Vital e Ricardo Escudeiro. Você entraria como uma das assistentes, é isso? A pessoa que faz a revisão. Pode ser ou revisão mesmo, Ou revisão revisão. do texto, Simone Salinas. Capa e projeto gráfico. No próximo, Administrativo, expedição. Olha quanta gente é envolvida aqui no projeto, né? Então, assim, realmente é um trabalho que é de muitas cabeças pensantes até chegar na livraria e a gente poder comprar, né, o livro e posteriormente ler. sim. Depois inscrever nos prêmios e tudo mais. A gente estava conversando sobre prêmios, né, de inscrição e como que faz para um livro conseguir aí, depois de ser lançado, ter... Mas a gente vai deixar isso essa questão para o próximo bloco, onde a gente vai ler trechos do seu livro, vou ler trechos do meu, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse trabalho que chega a ser até exaustivo. Às vezes demora um ano, às vezes demora 2 anos, tem pessoas que demoram 10 anos, Até mais. até mais, Até mais. para lançar um livro. E gente, não é um filho? Gente, é um filho? Tem um filho, tem uma madrinha, tem outras, porque assim, é uma família. Você coloca seu coração, você coloca a sua mão, você coloca a sua filha, o marido que te ajuda, é a amiga que te apoia, aquele momento que você quer desistir de escrever, você quer desistir. Essa semana eu conversando por telefone numa conversa mais pessoal, fiz um desabafo que estava querendo desistir de fazer o trabalho pela dificuldade das cidades aceitarem os seus escritores locais, de desenvolverem os artistas locais de forma de fomento, de forma de edição, de forma de trabalho, de apresentação. Então, assim, é uma área que hoje as pessoas não leem. Eu acho muito importante você saber ler para saber falar e saber mencionar até pela emoção. Desculpa alongar um pouco mais o primeiro bloco. Existe a menção muito digital. As pessoas abreviam muito as palavras, então não tem pontuação. Hoje estávamos falando de concursos culturais que estão abertos aí pelo estado de São Paulo. Vai abrir aqui na cidade provavelmente. Pode falar, PROAC. PROAC, Faculte e alguns momentos. Então, se você não sabe ler, não sabe escrever, revisor. Não existe uma coisa melhor. E não fique com vergonha de ter o seu texto corrigido ou com orgulho de achar que você, né, tá com orgulho abalado porque o seu texto foi corrigido por uma pessoa e ela achou alguns erros. Gente, não é simples escrever. Não. Não é para todo mundo. Muitas vezes você vai demorar muitos anos para escrever e pode ser que o seu livro ainda tenha que passar por uma revisão e que tenha que alterar muita coisa. Sim. Né? Muita coisa. Muita coisa. Então, assim, se você tem uma vontade de escrever, assiste o segundo bloco do programa, que vai vir mais informação aí para você se preparar para você lançar o seu livro, tá bom? Então a gente continua aqui esperando você, um intervalinho bem rápido e até daqui a pouco.
to put to sea, and the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew hard and I bore it down, and blow me bully boys blow. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. We'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Café com Prosa e Poesia, o 10º programa. Muito obrigada a vocês por estarem aqui. Simone, que é a nossa revisora, que a gente já falou algumas coisas, né, no primeiro bloco sobre essa questão da revisão. Do meu lado esquerdo, Vanessa, que acabou de lançar um livro de crônicas, vai ler um trecho pra gente. E, gente, eu tô aqui na mão com esse Grãos Forte Café maravilhoso, direto do campo de Candeias, Minas Gerais, aqui do Empório Grãos Forte Café, na Avenida Anchieta, no bairro da Maitinga, em Bertioga. Então, quem não conhece, venha conhecer esse espaço e tomar um maravilhoso café. Na minha mão aqui, gente... Van, você podia pôr ali, por favor? Tem um livro que se chama Poesia é Alegria, do Najib Anderaus Neto, que também já participou do Café com Prosa e Poesia. Ele me convidou para eu fazer a capa do livro dele. Então eu fiz essa aquarela aqui, e aí a gente transformou essa aquarela numa capa representando a paisagem do Líbano. O Najib, ele é libanês, e aí a gente pensou em trabalhar essa questão do Líbano na capa. E aí eu vou ler uma poesia muito curta que tem aqui nesse livro, que eu acho que tem a ver com aquilo que a gente está abordando, que a gente falou no primeiro bloco. A poesia se chama Sonho Palavras. Sonho palavras, abraçado num livro, desperto feliz. Que mensagem, hein? 3 frases, gente. E o que é escrever, Vanessa, se não sonhar? Sempre. E sentir, acima de tudo, e permitir que as pessoas participem da nossa vida. Acho que isso já é a poesia da vida, o viver, né? E nesse trechinho do livro, conta na partezinha da minha neta. Então, é um dos últimos trechos, né, dessa crônica, chamada 21 Passos, que estão nas crônicas de Ir, Vir e Permanecer, se você me permitir, da editora Tichai, com Helena Silvestre, mediadora. Um sonho simples para muitos, a laje. Para mim, tomar sol na laje com a minha neta. E lá, ver seus 21 passos inteiros caminhando em minha direção. Legado, muitas vezes na favela, deixado de geração em geração. Mas se Deus permitir, terei forças para colocar mais tijolos e forjar as paredes da vida, da casa, do corpo e do meu coração. 21 passos de herança. Nossa, que forte, hein? Você até se emocionou, né? De lembrar da situação, sim. Então, e aí, gente, que vem a questão de lidar. Como a revisão, ela vem de encontro com um sonho, com uma emoção, com algo que aconteceu na nossa vida. Então, se você tá aí assistindo com uma ideia, você tem uma ideia, você tem um sonho de lançar um livro, você tem uma ideia, você tem uma experiência de vida que você quer relatar. Porque às vezes o livro é ficcional, às vezes não, às vezes é baseado num fato real. Coloque no papel, com calma, faça o que a Simone falou. Isso, deixar ele dormindo lá um pouquinho e depois reler, né?
Escrever, já diria um professor meu de criação literária, escrever é reescrever. Então, adormece, escreve, reescreve. E não fique chateado o dia que for passar pela revisora e ela... A gente gosta de falar a verdade, né? Não vamos esconder os erros, né? Porque tem muito autor que fica apegado, né, no livro, assim, mas ele já tá perfeito, não precisa nem mexer. E aí a gente acha lá os erros e tem que ter um jogo de cintura para falar com o autor, porque, né, ainda mais nesse contexto da pessoa tá protetora ali daquele trabalho, né? Mas, no geral, a revisão ela é mais fria, né? Porque eu não tenho aquele apego no texto que um autor tem. Eu estou olhando mais analítico, né? Mais analiticamente, e eu vou analisar ali tudo que precisa ser melhorado, tudo que pode ser melhorado. Na revisão de contexto, eu não vou olhar só a parte gramatical, eu vou olhar se aquilo faz sentido, se aquele parágrafo está com começo, meio e fim, se as ideias estão sendo bem desenvolvidas. Então, a revisão, ela pode ser... Tem gente que acha que, mas é muito frio, você analisou muito friamente. Mas a gente precisa corrigir, né? Ninguém gosta de ser corrigido. A maioria das pessoas não gosta de ser corrigido. Mas para o texto ele ser trabalhado, retrabalhado, precisa desse olhar mais atento para não deixar escapar erros, às vezes erros bobos, ou coisas que podem ser melhoradas. Sim, né? Muitas com vezes certeza. o revisor ele não vai trabalhar só o erro, mas vai melhorar, vai deixar aquele texto mais bonito, mais agradável. Com certeza. Né? E os custos, eu também queria falar sobre isso, porque assim, a revisora, ela é uma profissão, é a profissão dela. Então ela cobra por página, né, Simone? Isso. Existem pessoas que cobram por lauda, eu acho bem complicado, É. porque a lauda ela fala sobre os espaços, né, a contagem dos caracteres com ou sem espaço, e a lauda ela flutua. Tem empresas que trabalham com, por exemplo, 1.250 caracteres, tem outras que com 3.000, ela flutua bastante a lauda, né? E eu geralmente cobro por página, que fica mais fácil pro autor e para mim também, para eu calcular, né, o preço final daquele livro. Então vamos falar de custos. No seu, por exemplo, vocês pagaram o valor da gráfica, como é que foi? Esse serviço ele foi uma antologia com vários escritores e nós passamos dentro desse espaço fazendo as aulas online. Todas as pessoas que participaram, que ficaram até o final, nós, os escritores, não pagamos nada. Então, assim, foi uma bênção, eu falo, na vida de muitas pessoas, assim como eu. A editora... A editora trabalhou isso e os custos da venda desse livro agora é para pagar os custos da gráfica. Então, cada um que estava lá dentro, um que participou era um redator, o outro que participou fez a capa. Então, assim, cada reunião foi desenhado o livro em si. Então, é um custo muito alto, porque eu tiro para mim. Eu estou tentando fazer um outro. Então, você procura vários editores, várias gráficas, que tenha a certeza de que vai registrar seu poema, de que não vai roubar o seu trabalho. Isso você tem que procurar com muita segurança, indicação de algumas pessoas. E é um trabalho caro. E muitas vezes você tem um trabalho que é simples, que é básico, mas que é funcional. E existem pessoas que são rebuscadas e ao mesmo tempo cobram caro e às vezes nem te devolvem o teu trabalho. Isso é um custo grande, tanto emocional como financeiro. Entrando agora nessa questão mais financeira aí, né, do negócio, porque é um negócio, é vender livro, é um negócio, né? Eu queria falar, por exemplo, para as pessoas que, desanimei, não tenho dinheiro, não vou lançar. Gente, existem editoras como essa aqui que eu lancei meu livro, a editora Patuá. Ela recebe os originais, ela avalia e ela lança sem nenhum custo para o autor. Nós recebemos depois 10% do valor da capa. Então, por exemplo, um livro normalmente é vendido a R$40, uma média, vai? Entre 35 e 45 reais. Uma média, tá, gente? O autor, ele recebe 10% do valor da capa. Então, cada livro vendido, vamos dizer, eu vou receber lá R$4. Né? Então, vou ficar rica vendendo livro? Depende. Se você vender 1 milhão...
Desejo sabe de se sorte. você traduzir. Desejo de sorte. Quem sabe se você traduzir por inglês, pro Então, mundo ver aí, quem sabe, né? Boa Aí sorte. Vai que, né? Aí vem a questão da tradução, que também é um outro trabalho da Simone de traduzir pro inglês, no caso, né? Ai, que Simone? maravilha. É, ela traduz pro inglês também. E aí ganha Além Mar, né? Aí o livro vai... Mas, por falar em Além Mar, eu queria falar do Prêmio Oceanos, que é um prêmio, um dos maiores prêmios, se não for o maior, de literatura de língua portuguesa. Então, Brasil, Portugal, aqueles outros países que falam, né, língua portuguesa, participam desse concurso. É um concurso bem bacana, chama Oceanos, fica esperto aí. Tá para sair, as inscrições já acabaram a semana passada, mas o resultado vai sair daqui a umas 3 semanas. Então, todos esses livros que foram lançados em 2021, que participaram do Oceanos, que estão em língua portuguesa, vai vir aí uma nova safra de novos autores aí que podem valer muito a pena quem está assistindo conhecer. Porque a ideia é essa, é trazer novos autores de língua portuguesa para o cenário, né? Então sai na mídia, sai em jornal, sai em revista, eles acabam vendendo mais. Então, por exemplo, um livro premiado é um livro que vende mais. É um livro que sai na mídia, é um livro que, né, você consegue trabalhar ele melhor. Um livro, normalmente, hoje, gente, sai com 100 exemplares. É o mínimo. 100 exemplares, é a média que eles lançam. Eles produzem e publicam 100 exemplares. Se o livro estourar e vender, eles vão fazendo mais. Se não, fica naquilo. E é isso, tá, gente? Não tô querendo desanimar ninguém. Mas é assim, É que as é a pessoas luta. têm lido menos no papel e lido mais no celular, né? Muita gente prefere ler no celular. E aí o livro de papel é só para aquelas pessoas que apreciam isso, para quem gostam mesmo. Exatamente. Mas, se você tem essa vontade, não desista. Mesmo. Eu acredito que hoje a gente está vivendo um momento em que as pessoas leem muito. A gente pensa que não, mas é o que você falou, assim, é a questão da plataforma. Né? Quais tem a Kindle? Tem a Kindle, que é a mais... porque no mundo inteiro, né, a Kindle, e até porque eles têm os aparelhos, né, de leitor virtual, né, acaba... Não sei se você já leu, mas é muito confortável para vista, né? Então, muita gente até que gosta do livro em papel acaba também optando pelo Kindle, porque tá tudo ali. Você abre sua biblioteca Kindle, tá tudo ali. Você pode escolher, você pode parar, você pode marcar as páginas, é muito prático, né? Não vou discordar. É verdade. E Eu amo livro em papel, mas eu sei também que é muito gosto. prático. O prazer do livro, o barulhinho da Cheirinho, folha, de cheirinho, dobrar. você folheia, E assim, tem 2 vantagens. Eu carrego comigo um presente que muitas vezes eu ganho. E não tem acaba a bateria. Então, se eu estiver num lugar e eu estiver acabar sem a luz, se tomada, acabar a faltou a luz, bateria, o livro tá aqui, ele vai comigo de uma forma que ele não quebra. E tá à venda onde o seu livro, por exemplo? Pelo site, todos pelo site. Ainda não estamos com ponto fixo, pelo menos assim, aqui, né, no Litoral Norte, todos são pelo site. Qual que é o site pra gente Eu vou colocar o site deixar- da editora? Isso, ou eu vou deixar a página mesmo do Instagram, né, durante A gente finalização. coloca aqui embaixo. E quem tiver interessado, entre em contato. Ou pode entrar direto com a editora de Chay e também pedir por eles que eles enviam, que às vezes é até mais rápido, né, o envio, mas se precisar dos dados tudo direitinho, qualquer informação eu vou passando para vocês também. Então, gente, a gente falou da leitura, né, virtual e tem também a venda virtual, né? Sim. A Amazon vende bastante, né? Então, da mesma forma que o livro de papel, junto com o livro de papel que está aí diminuindo a cada dia mais a produção, as livrarias físicas Também. né? Porque hoje vende-se menos, então os espaços de venda estão mais escassos, né, pra gente encontrar. Aqui em Bertioga mesmo, a gente conhece ali o Ponto da Cultura, no Riviera Shopping, onde tem a livraria, mas os outros espaços que tinham foram se
fechando aos Tem a Letras poucos. em Festa. Tem a Letras em Festa, já vamos fazer um merchan aqui para Letras em Festa. É bom que eu vou conhecendo, elas vão apresentando a cidade, eu tô aqui há pouquinho tempo, então pra mim tá sendo muito bom conhecer esses pontos. Mas, como você mesmo falou, os pontos estão fechando, mas eu acredito ainda num bom presságio de que a pandemia ela trouxe duas vantagens. As pessoas voltarem a escrever e voltar a ler, porque o aumento também da leitura e que continue. E que os pontos não se fechem, porque ainda existem pessoas assim, acho que como nós, como a minha filha, outras pessoas, que entram na livraria e é um mundo encantador. Você puxar o livro na prateleira, ler, virar, procurar a pessoa, se encontrar ali naquele livro teste que as pessoas deixam na livraria. Nossa, de receita, nossa, inglês. E existem ainda as pessoas que têm esse prazer do papel, do barulhinho, de dormir abraçado com o livro, de estar no ônibus. De ler para os filhos. Ler para os filhos. Aí eu leio para minha neta. É. Então, assim, é muito Os bonito. netos. E assim, a vantagem, como a gente disse, é seguro de você carregar, porque é um livro, não acaba a bateria. E o prazer de você estar levando um trabalho com você feito com capa, contra capa, dar um presente desse, gente, para alguém, é tão feliz. Sim, eu tenho o hábito, eu virei a tia do livro, porque eu tenho o hábito de Presentear. presentear. Sempre tenho, eu tenho duas filhas pequenas, então sempre tem festa de amiguinho, de primo, de familiar. E aí eu pensei, o que eu posso presentear que seja legal? Às vezes você, pensando na facilidade da pessoa trocar o presente, não precisar trocar, ninguém dá livro. Falei, sou a tia do livro, eu dou livro para as crianças, quando está em idade alfabética, para a criança ler, quando é pequenininho, livros lúdicos com textos e imagens, para a criança já ir se acostumando, porque é muito importante ler para a criança, é muito importante. A criança já vai entendendo o que é o mundo literário. A minha pequenininha, ela pega um livro, agora ela já está aprendendo a ler, mas ela abre o livro e ela vai recontando a história de memória, de tanto que ela ouviu aquela história, ela vai contando a história baseada nas figuras, e também naquilo que ela lembra da recorrência da história, né? Isso é muito legal. Olha, isso que legal. introduz a criança no mundo literário, né? O que me levou a ler foi na pandemia ler para minha neta. Então eu fiz o primeiro curso de mediação e depois de leitura, para poder ler para ela e você, na sonoridade, passar também a emoção. Então você também educa a criança lendo e ela ouvindo você também passa uma emoção do que aquela, né, da escrita e do desenho também. Então a mensagem final é ler sempre. Ler é importante, ler é emoção e é referência, né? Eu acho que a gente encontra aí muitas referências e muitas histórias já contadas que a gente pode recriá-las e recontá-las depois mais pra frente. Muito, muito obrigada por vocês terem topado vir aqui. Meu Deus. Neste dia chuvoso, gente, hoje choveu tanto. Mas a gente tá em Bertiágua, né? Então, eu tô acostumando normal. ainda, pra falar a verdade. Bastante. E você, então, que está assistindo o programa, que quer lançar um livro, não desista, siga em frente. Temos aqui 3 pessoas que podem vir a comprar seu livro, porque nós Ou a somos... revisar. Ou a revisar. Ou ajudar a escrever, ou a desenhar a capa. Posso fazer a capa? Nossa, é verdade, tem equipe aqui já, né? Não custa nada. Assim, você que tá aí olhando, assistindo o programa, conversa com a gente tem muita ideia Manda boa. uma mensagem. É. Lembrando que a gente está no Empório Grãos Forte Café, aqui em Bertioga, na Maitinga. Muito obrigada a essa equipe acolhedora que nos recebeu aqui. Um beijo muito grande. Muito obrigada por compartilhar esse 10º programa Café com Prosa e Poesia. E até o próximo. Até o próximo. Tchau.